Bom dia, pessoal. A ideia, quando o Mário pediu para eu preparar uma apresentação, e até por isso essa apresentação é antes da apresentação do Jonathan, foi de falar e dar uma passada geral sobre os tipos de pesquisa e as formas como a gente entende a pesquisa. Assim, acho que vai ficar mais claro na apresentação. Mas é trazer um pouco a visão para vocês que a pesquisa é mais, a metodologia de pesquisa é mais que o método, é mais do que coletar o dado ou fazer a análise. Tem toda uma filosofia por trás e uma forma de entender o conhecimento e a construção do conhecimento que direcionam a pesquisa, a execução, desde o nível mais de planejamento até o nível mais operacional da pesquisa. Para a gente não ficar só replicando métodos e fazendo coisas sem entender o contexto onde isso se insere. Então, bom, o que eu pensei? Primeiro, eu vou passar por um tópico que, enfim, bastante abstrato, que são os paradigmas de pesquisa. O que é uma pesquisa positivista, pós-positivista, construtivista? Para a gente ter uma noção, e isso foi muito importante para mim, e por isso eu me coloquei à disposição para falar desse tema, para conseguir ter mais bagagem crítica ao ler artigos, a escrever artigos, das diferentes formas de entender a pesquisa. Então, a gente começa a discutir esses paradigmas, e aí eu peço paciência de vocês, pessoal. No início vocês vão falar assim, o que esse cara está falando, isso não tem aplicabilidade nenhuma, isso é filosofia da ciência, é loucura, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas depois a gente vai descendo para níveis mais operacionais e as coisas vão fazer sentido. Mas a gente precisa ter essa bagagem conceitual para ter uma capacidade crítica maior. Então, depois de passar para os paradigmas de pesquisa, vou apresentar para vocês a anatomia da pesquisa por Marley Possebon. A Marley Possebon, vou falar dela depois, ela é professora da HEC no Montreal, no Canadá, e também na FGV. É uma professora muito reconhecida por, além das pesquisas dela, ela trabalha com tecnologia social, sistema de informação, também por ser uma pesquisadora muito importante na área de métodos qualitativos. E ela dá cursos, eu vou falar dos cursos na FGV. Eu fiz um desses cursos que chama Doing Publishing Qualitative Research, que é basicamente, ela destrincha essa anatomia da pesquisa que ela desenvolveu, que são o que compõe uma pesquisa qualitativa, e dentro disso, os diferentes tipos e vieses de pesquisa. E aí eu fiz um resumão, e é realmente um resumão para trazer para vocês, para depois eu trazer assim, umas coisas em cima do que a gente discutia aqui, uns exemplos de estruturação bem operacional da pesquisa mesmo, de organização de uma pesquisa, de sequência, de forma de entender caso, entender método, etc., para a gente discutir, que eu acho que ajuda bem na hora que a gente está construindo tudo, para depois a gente fazer uma reflexão. Sobre essa parte da anatomia, ela tem um framework, que tem esses blocos que compõem a pesquisa, e que a ideia aqui não é entrar como ela entrou. Lá no curso a gente faz desde a parte de escrever a pergunta de pesquisa em conjunto, para ver se está certo ou errado, até codificar dado, escrever o protocolo, uma parte bem operacional. A ideia aqui é passar os principais conceitos. Assim. A ideia dessa apresentação hoje é apresentar para vocês uma caixa de ferramentas, de conceitos, que permita que, ao se deparar com um termo, com um conceito, vocês saibam pelo menos do que se trata, mesmo que seja para depois aprofundar, ver o que aquilo significa na prática, etc. Então, realmente, o overview, o curso dela é muito mais que isso, vai dessa parte abstrata até a mais operacional. Então, eu construí isso com base nesse curso. Quando eu fiz, era um curso de inverno, a FGV, a EAS, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, que é uma das escolas da FGV, tem os cursos de férias, e a maior parte deles são focados em metodologia. Então tem desde esse que é mais amplo, até a Ana Facim fez um com a Bárbara Flynn, que é uma professora de fora também da GV, mais operacional de pesquisa qualitativa, de construir protocolo. Tem outros de pesquisa qualitativa de software, tem de quantitativo, tem uma série de cursos super interessantes, que eu recomendo fortemente. Duram, sei lá, 2 semanas de imersão, 45 horas.
E, até onde eu sei, acho que o Felipe Maranzato fez ano passado, alguns desses cursos viraram cursos mais regulares. Inclusive a Marley está dando esse curso que virou 2, um para mestrado e um para doutorado, que é semestral, uma disciplina normal para quem tem interesse. Também interessante, até deve ser inclusive mais aprofundado. Outra vantagem desse curso é que, como é de férias, eles trazem todos os professores de fora, sempre gente muito boa, para trazer essa experiência. Então eu peguei esse curso, mas eu tenho me interessado muito por metodologia, por ler metodologia, por ler os editoriais das principais revistas, para ver o que eles estão discutindo sobre metodologia. Então eu peguei o esqueleto do curso dela e recheei com o que eu tenho visto por aí, com observações, e observações minhas também, enfim. Ainda estou fazendo doutorado, não sou um pesquisador experiente, e a pesquisa muitas vezes exige essa experiência, mas são observações que eu fui fazendo e que não necessariamente são leis ou regras. Sarah Marley, só para fazer um jabá um pouco dela, assim, ela é uma professora, ela é super bacana, professora do GV-DXC, enfim, ela fez História, fez Ciência da Computação, mestrado em Administração e doutorado em Administração na McGill University, no Canadá, e virou professora na HEC. Um dos motivos de ela entender e se interessar tanto por metodologia é que ela trabalhou com a professora Langley, na McGill University. A professora Langley, a gente vai entender depois, assim, dentro da pesquisa qualitativa de gestão, você tem o paradigma Eisenhower, que é o que a gente trabalha muito, que o grande nome é Eisenhower, e você tem o paradigma processo, que tem alguns grandes nomes. Se você fizer 3 grandes nomes, a Langley com certeza é um deles, que é outro paradigma de entender pesquisa, e ela trabalhou muito com ela, então ela, enfim, tem essa bagagem em conjunto. Tá? Bom, então vamos lá, começar com paradigmas de pesquisa. Mais uma vez, não se assustem, que a gente vai chegar em algum lugar. Tá? Bom, para entender a pesquisa, primeiro a gente tem que entender os componentes de um paradigma de pesquisa, assim, como a gente entende o conhecimento e constrói o conhecimento. E 3 conceitos são muito importantes: ontologia, epistemologia e metodologia. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente não pode pensar em metodologia, e muitas vezes as pessoas pensam não só em metodologia, mas em método, que é diferente de metodologia. Mas isso tudo tem que ter uma coerência e tem um alinhamento entre esses 3 grandes blocos. O que são esses blocos? Isso aqui, gente, é uma coisa super profunda, mas bem superficialmente, ontologia é a forma como as pessoas entendem o que é verdade. Tá? Então, qual que é a forma do conhecimento? Qual que é a forma da verdade? Qual que é a forma do que é válido? A verdade é uma coisa estática, real, objetiva, que todo mundo é capaz de conhecer? Ou a verdade é algo subjetivo, construído, relativo, que depende do histórico daquele evento, que depende da pessoa, depende de quem está enxergando aquele fato? Então esse é o debate ontológico, é sobre a natureza do que é verdade ou não, do que é válido ou não, do que é um finding, qual que é a natureza de um finding, de um achado científico ou não. A partir daí a gente tem um conceito de epistemologia. A epistemologia trata, considerando o que a pessoa enxerga do debate ontológico, do que é a verdade, a relação entre quem pesquisa e o objeto pesquisado. Então, beleza, se eu acho que a verdade é objetiva, eu sou capaz de encontrar a verdade, e a verdade é única para todo mundo, eu tenho uma postura como pesquisador. Se eu acho que a verdade é algo construído, relativo, subjetivo, depende de quem está enxergando, eu tenho uma outra postura como pesquisador para realizar a pesquisa. O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, quando a gente diz assim, o método da sua tese tem que ser um protocolo que, se alguém repetir, exatamente igual, vai chegar nos mesmos resultados. O que está por trás disso? O que está por trás enquanto conceito de verdade em relação pesquisador-objeto? Está por trás que a verdade é uma única, independente de quem faça aquela pesquisa, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado, desde que eu siga os mesmos passos. Isso é uma visão. Outra visão
traz de quem traz essa visão mais subjetiva. E a partir daí, aí você tem a questão metodológica, que aí você está pensando em pesquisa indutiva, dedutiva, pesquisa exploratória, pesquisa de confirmação. Ou seja, a metodologia ela é função de como a pessoa entende a relação pesquisador-objeto, e ela que é, por sua vez, função de como a pessoa entende o que é verdade ou não, se a verdade é uma coisa fixa ou não. Isso, enfim, mais uma vez, é super abstrato, mas isso faz toda a diferença, e aí eu queria que vocês guardassem isso, porque quando a gente for discutindo os aspectos práticos da pesquisa, a gente sempre vai ter isso em mente, e os conflitos que isso pode trazer entre pesquisadores e dentro de um texto que pode ficar incoerente quando isso não está ligado. Então a gente tem, de um lado, extremo, a visão objetiva. Então eu tenho uma visão ontológica de realismo, objetivismo e não sei traduzir isso, que é o nomotético, que é uma visão de que a verdade existe, ela é uma só, ela é fixa, e eu tenho que achar um jeito objetivo de encontrar essa verdade, capaz independente de quem eu seja, e essa verdade, uma vez que eu achei essa verdade em um contexto, ela é generalizável. Porque se ela é uma verdade universal, se esse finding é universal, eu consigo generalizar para uma população. Do outro lado, eu tenho o relativismo, que as coisas são relativas, elas dependem do contexto, dependem da história, dependem da evolução, dependem de um monte de coisa. Subjetivismo, ou seja, não tem uma forma objetiva de chegar naquele conhecimento, a questão epistemológica, depende de quem está fazendo, a influência da pessoa no objeto, etc. E aí eu tenho uma ideia de que o finding ele não é generalizável. Eu não estou fazendo uma amostra estatística que eu vou extrapolar para uma população. Eu estou falando que naquele contexto do nosso mundo, para aquela empresa, naquele momento, com aqueles gestores, com aquele pesquisador fazendo aquela observação com a base teórica que ele tem, eu tenho aqueles findings. Ou seja, eu estou entendendo o sentido, os aspectos contingenciais, únicos, culturais daquele objeto de pesquisa. Então, a gente tem esse fundo, isso aqui é um mundo de discussão, filosofia, etc. Mas é muito importante a gente ter isso em mente. Pesquisa depende de como eu entendo a verdade, de como eu me relaciono com o objeto, de como isso se transforma em métodos de organizar essa pesquisa. E aí metodologia é diferente de método, gente. Método é como eu coleto dado, é como eu analiso o dado, é como, enfim, como eu trato isso, como eu mostro, como eu chego em resultados. Metodologia é quando eu entendo a pesquisa. É muito mais coletar o dado, é como eu entendo a natureza do que eu estou estudando, o tipo de pergunta, o tipo de contribuição que eu quero dar, o tipo de gap, a forma como eu estruturo, a relação entre o que eu estou estudando com a literatura existente. Metodologia é uma amarração disso tudo. Então, o método não é uma coisa dada, eu vou fazer estudo de caso porque é. Não, o estudo de caso ele tem uma função num contexto de pesquisa muito maior. Então, por exemplo, um resumão dos diferentes paradigmas de pesquisa. Você tem positivismo, pós-positivismo, teoria crítica, construtivismo. O nosso mundo aqui, a gente é uma mescla da engenharia com as ciências sociais, vamos lá, com a administração também, enfim. O nosso mundo é positivista e pós-positivista. O que é isso? A gente tem uma base teórica e filosófica realista, de que a verdade existe, é uma só, independe de quem está olhando, e eu tenho que achar um jeito objetivo de encontrar essa verdade. Epistemologia. A nossa epistemologia é baseada em que o pesquisador não afeta o pesquisado. Então, se eu for lá analisar aquela empresa, eu vou chegar no mesmo resultado se você for lá analisar aquela empresa, porque a verdade é uma só. E aí eu tenho as metodologias que se desdobram disso: experimental, manipulação, cheque de hipóteses, análises quantitativas, etc, etc. O pós-positivismo é uma gambiarra do positivismo, é uma crítica ao positivismo, mas é o mesmo fundo. Tá? É uma ideia de que eu tenho que comparar coisas, diferentes empresas, vou achar padrões e aquilo é extrapolável, porque existe uma verdade universal que vai valer para todo mundo, independente do objeto e da pessoa que está estudando. Então o nosso mundo é positivista e pós-positivista.
principalmente. No outro extremo, você tem o construtivismo. Inclusive tem as escolas construtivistas, etc, etc. A Langley, a Marley são bastante construtivistas. O que é? É o relativismo. Eu vou mostrar uns gráficos que vai ficar mais claro, mas assim, eu não estou lá para descobrir uma verdade. Aquela verdade, aquele achado que eu estou encontrando depende de mim, depende do meu histórico, depende daquele objeto, daquele momento histórico, daquela situação, etc. Uma coisa que eu passei anos tentando entender: por que tem gente que fala que você tem que escrever uma tese em primeira pessoa e outra em terceira pessoa? Porque quem fala que você tem que escrever uma tese em primeira pessoa, terceira pessoa não, eu ou nós, ou então em neutro. Foi feito assim, foi feito assado. Quando você fala em neutro, você está numa tradição de pesquisa positivista e pós-positivista. Você está partindo do princípio imaginar a física, no extremo. Até a física hoje está com física quântica, tem aspectos que estão vindo para cá, mas a gente está aqui, a gente está falando assim: eu sou neutro. O fato de ser eu fazendo essa pesquisa é irrelevante. Então é uma linguagem neutra. Você vai fazer isso, vai medir, vai pôr no becker, vai pesar, parará, e você vai chegar no resultado lá, sei lá, velocidade 10 metros por segundo. É neutro. Quando você fala, nós fizemos, eu fiz, e vários artigos, você vai perceber essa diferença. Você está num paradigma, numa tradição, não é assim tão discreto, mas você está numa tradição mais para cá. Então, quando a gente entende esse contexto por trás, a gente perde um pouco essas dúvidas. Eu passei anos entendendo por que às vezes escreve em primeira pessoa, às vezes no passivo. Você está falando de tradições, formas de entender a pesquisa diferentes. Tá? E aí a gente vai focar mais na apresentação no positivismo e pós-positivismo, que é o nosso mundo principal aqui, e a gente vai falar mais deles. E aí a gente começa a ver, por exemplo, teorias que são baseadas em tradições mais positivistas e pós-positivistas. Teoria da contingência, de sistemas, a agência, custo de transação, evolucionária, ecologia, organização RPV, que depois tem relação com Dynamic Capabilities, teoria institucional, ou seja, as grandes teorias de gestão estão relacionadas, elas são embasadas em princípios positivistas e pós-positivistas. Até por isso o nosso mundo é mais próximo disso, porque a gente tem a engenharia, que é extremamente positivista, é teste, eu vou para a bancada, siga um protocolo de pesquisa, e olha a relação disso. A forma como você descreve um protocolo de pesquisa depende da sua tradição. O protocolo nosso não tem nada a ver com alguém que faz um protocolo construtivista e etc, etc. Então o nosso mundo está muito mais relacionado a isso aqui. E aí a gente tem a tensão. Por que pesquisadores de ponta e etc discordam? Uns escrevem de um jeito, aí você lê de um outro também muito bom, e tem uma outra forma de entender a pesquisa. Porque você tem uma tensão aí, muitas vezes até ideológica, de formação, de visão de mundo. De um lado, você tem as tradições não positivistas, você está falando, eu estou olhando de dentro, eu estou dando um olhar fechado, para dar sentido para as coisas, entendimento, interpretativo, então depende de quem interpreta, como eu interpreto, é subjetivo, não tem uma verdade objetiva. Por outro lado, as nossas tradições, então, eu estou olhando de fora, eu sou um ser neutro, que olha aquela empresa, como aqueles fenômenos acontecem, que é neutro, eu vou testar, eu vou ver se eu tenho hipóteses, proposições que fazem sentido naquele mundo, se aquilo é válido ou não. E aqui, isso aqui vai ser muito importante para a gente entender lá na frente. Eu estou entendendo a pesquisa qualitativa como um passo para a medida. Eu quero medir objetivamente alguma variável, algum construto, para poder testar estatisticamente ou mesmo qualitativamente ou não. Porque eu tenho uma visão objetiva, que eu vou testar e vou falar, isso aqui é válido, isso aqui não é válido. Aceitei a hipótese, rejeitei a hipótese, essa proposição faz sentido, essa não. Ou seja, a forma como a gente entende as nossas pesquisas é bem assim, e aí não vai ser como vocês verem pesquisadores bons discutindo. Por que você não aprofundou mais nesse caso para a gente entender
o viés daquele cara. Ou, por que você não chegou em proposições no final do seu trabalho para a gente poder depois testar? Você não entregou construtos no seu trabalho como resultado para poderem ser testados depois. A gente está tendo uma tensão entre visões de pesquisa, visões de mundo, inclusive ideológicas. Até aqui tudo bem, gente? Qualquer coisa? Tá. Vinícius, você falou que a gente está no lado mais positivista. Não é binário, né? Mas a gente está bem para cá. Tá. Mas quando você fala a gente, o LGI, a literatura de business, a engenharia de produção da... Vamos lá, o nosso departamento, principalmente, apesar de ter ilhas, por exemplo, o pessoal do LAECT bastante mais para cá, para lá, para cá, né? As pesquisas com as quais a gente lida, os journals com os quais a gente lida, o tipo de pesquisa que a gente faz, está mais aqui. Então, assim, a nossa área de pesquisa é muito aqui, nosso departamento é muito aqui, a nossa escola é muito aqui. Tem uma tradição também, a influência que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a ciência americana é muito positivista. A nossa formação é muito positivista, a forma como a gente entende o conhecimento é muito positivista. A gente tem uma tradição mais para cá. Mas, por exemplo, isso é muito mais forte na sociologia. Acho que algumas das pessoas que mais entendem de metodologia que eu já conheci são sociólogos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. E aí a atenção lá é muito mais dividido e muito mais visível. Aqui é menos visível, porque é meio consensual. Assim, às vezes tem uma adaptação, mas o nosso mundo, provavelmente um artigo que você vai ler da nossa área de gestão da inovação vai estar dentro de uma forma de entender, mesmo o autônomo não necessariamente sabe disso. Mas quem está realmente no lado da esquerda? Seria mais o pessoal de história, sociologia? Não, a sociologia, por exemplo, tem uma parte extremamente quantitativa. E mais uma vez, gente, outro preconceito. Positivista não necessariamente é quantitativo. A chance de alguém quantitativo ser positivista é praticamente total. Mas não só. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, de como é que chama o pessoal que fica na árvore analisando o vinho? Antropologia. O pessoal que vai morar lá na aldeia para ver como é que é a vida. Ou mesmo na área de gestão, a Marley é bastante construtivista. Então, ela, sei lá, eu lembro uma vez ela estudava alguma coisa dentro do hospital, ficava no hospital, meio como se ela trabalhasse no hospital. Você estava, assim, a gente estava discutindo um nível mais amplo, e aí você até fez a relação metodologia e método, e eu estou entendendo que o método, como ele está num nível inferior, o mesmo método também, eu acredito que ele se aplica em cada uma das visões. Eu vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Se eu paro uma visão objetiva, que eu quero fazer estudo de caso múltiplo, para achar um padrão e tal, uma coisa. Agora eu posso fazer um estudo de caso único também, em profundidade, e aí eu estaria mais... Você está com um viés mais para cá. Não porque ainda existe aquela crítica que a gente faz no estudo de caso, que o estudo de caso único não serve e tal. E aí a gente está com uma visão dessa. E aí o pessoal do lado de cá vai falar assim, não, se ele é relevante, etc., a gente tem aprendizado para tirar do detalhamento dele. Exatamente. A gente vai estudar, eu vou trazer aqui a visão de variância de processo. É bem essa discussão. Mesmo os nossos estudos de caso únicos, eles estão bem para cá, mas eles já estão mais puxando para uma visão mais do contexto, da interpretação, do evento, etc. Bom, até aqui, ok? Então a gente deu essa primeira parte de como o contexto, aí lembrando, ontologia, epistemologia e metodologia, como isso é dependente, não tem como enxergar uma das coisas sem entender esse contexto geral. E aí, é mais ou menos uma pergunta, a gente vai detalhar, mas as coisas têm relação. Então, como a gente está falando, etnografia, pesquisação, grounded theory, que é uma coisa que vocês vão ouvir bastante. O que é grounded theory? Qual é o princípio de construção do conhecimento que está por trás daquilo? Estudo de caso, SAM e experimenta. Aqui é como se fosse uma escalinha que fosse indo do mais construtivista até o mais positivista. Então, o método carrega os princípios filosóficos do entendimento do conhecimento que estão por trás, e que a gente vai tentar detalhar um pouco. Se eu entender, explica isso. Por que
geral se mistura coisas diferentes. Não, então, aqui ó. É o primeiro. Olha lá, a filosofia da pesquisa. Então você tem o mais positivista, aqui tá trocado, mas. O mais positivista, o mais interpretativo. Aí você tem a abordagem de pesquisa, dedutiva e indutiva, a gente vai ver o que é. Aí você tem a estratégia de pesquisa, que é meio a definição de qual o método. E aí você tem o horizonte de tempo, é uma coisa de comparação, uma coisa longitudinal para acompanhar o processo, variância, processo. E aí, por fim, você tem como você vai coletar o dado, se amostrar, se é dado secundário, se é observação, entrevista, questionário. E o comum, assim, é que as pessoas acham que tudo se resume a isso, entendeu? E isso está dentro de um contexto muito maior. Tá? Então, aí aqui eu vou falar especificamente de estudo de caso, etc., a parte qualitativa mesmo. A gente tem mais ou menos isso aqui que a gente estava falando. Aqui eu estou falando de vários estudos de caso, eu vou coletar dados em várias empresas, etc., até a etnografia, que eu estou dentro lá, eu sou funcionário do hospital, vou viver aquilo ali, etc., etc. E aí você tem os dilemas, os trade-offs, quando você está lidando, você está variando essas coisas. Você tem, desde aqui, quando eu pego uma coisa só, assim, peguei 20 empresas, peguei os dados dela e vou comparar, eu estou ignorando o contexto. Mas estou buscando generalização. Aqui eu tenho meio termo até o extremo, que eu tenho um entendimento total do contexto, mas eu tenho zero generalização. Então tem uma forma de como as coisas vão sendo construídas e os dilemas. Mais uma vez, metodologia e método não é uma coisa dada, depende primeiro da sua visão, ontologia, epistemologia, metodologia, e também da pesquisa, do objeto, daquela área de pesquisa. A gente vai discutir a tradição daquela escola, daquele tema, daquele país, isso tudo. E aí, por isso que é importante a gente ter conhecimento, e a ideia desse seminário é para isso. Quando você bater, você tem que identificar, olha, isso está dentro de uma tradição assim, isso significa isso, isso tem um viés assim, o assado. É ter essa capacidade de crítica e identificação dos vieses. Exemplo, eu trouxe artigos da nossa área, para ver como isso, vocês vão se deparar com isso. Então, por exemplo, o artigo de JP, ele fala, ele está fazendo uma análise sobre a pesquisa em inovação e produto. Aí fala, olha, the overuse of positivist methods. Aí ele fala outra coisa, a gente vai ver para frente. Process-based phenomena. Enfim, se você lesse isso aqui sem entender isso, o que é isso? O que está falando? Está criticando os métodos positivistas. Mas o que é isso? O que isso significa na prática? E por isso é importante a gente ter essa base de pesquisa. Que, por exemplo, eu esqueci o nome da revista, mas é uma revista boa. Ele falou, olha, da minha área, ele falou, a Constructivist Case. O Rogério vem fazer pós-doc ano que vem. Então, você vai bater no olho, o que ele quer dizer com isso? O que ele está carregando de significado para a forma como ele entende a pesquisa? Aquele não é CMJ. Critical Realism and Constructivism, na pesquisa de estratégia. O que é isso? O que ele está querendo dizer? A gente precisa estar munido desses conceitos para conseguir entender esse contexto todo. Porque é muito mais próximo do que a gente imagina, que são todos da nossa área. Ainda sobre essa ideia dos estudos de caso, a pesquisa qualitativa, mais que o estudo de caso, né? Dentro desses diferentes paradigmas, você tem um lado, mais uma vez, mais não positivista, tendendo ao construtivismo, que o objetivo é um entendimento, e o outro lado o objetivo é explorar, desenvolver a teoria para validar e testar depois. E aqui é o pessoal que a gente está acostumado a lidar. E aí é outra coisa, a gente precisa entender, por mais que a gente esteja aqui, a gente precisa entender que isso não é a única coisa. Existem outras visões. Então, a gente não usa a Eisenhower só porque a gente gosta da Eisenhower e porque ela é muito boa. Mas é porque ela se encaixa numa tradição de pesquisa que é aquela que a gente está acostumado, mas não é a única.
E ao usar Eisenhardt, a gente tem princípios de explore e validate. Por exemplo, toda tese começa, isso aqui é um estudo indutivo exploratório. O que isso quer dizer? Pois é, a Marley, no primeiro dia de aula, ela é bastante construtivista. Ela falou, se quiser fazer reprovar uma tese, é escrever que estudo de caso é exploratório. Porque para ela, para a tradição de pesquisa dela, não existe isso, que eu vou explorar e depois testar. Não, a pesquisa qualitativa, o estudo de caso tem um valor em si mesmo. Não é que ele é uma etapa para um teste, eu não vou explorar para testar. Ela fala, olha, se quiser me matar de raiva, escreve que a pesquisa qualitativa é exploratória. Porque para ela não. Eu fazer um caso já cumpriu uma missão específica por si só. Mas no nosso mundo, não. Então a gente tem que entender e mapear. Isso é errado mesmo na nossa mão, certo? O estudo de caso é exploratório. Isso é uma licença poética que você faz para tentar aliviar a barra do seu lado, mas a maior parte das vezes já dá. Pois porque a maior parte das vezes a gente não chega em nada para testar. A gente está escrevendo para entender. E aí é para a gente conseguir entender essas incoerências, assim, até nas palavras que a gente usa. O problema é exploratório para quem, né? Exato. Às vezes é para o próprio pesquisador que entende assim. Exato. Às vezes ele vai chegar em uma coisa que já foi explorada. E aí você começa a ter críticas do tipo, essa área já teve, se a gente está em um mundo, aqui eu já vi gente falando assim, essa área de pesquisa, esse tema, já teve muita pesquisa exploratória, agora a gente precisa ter pesquisa confirmatória, de teste. Ou seja, o cara está falando assim, olha, já teve muito estudo de caso, muita coisa para gerar construto, agora a gente precisa de surveys e análises quantitativas para testar se esses construtos funcionam ou não. Esse cara, aí quando você ouve isso, você tem que falar, esse cara está aqui, ó. Então tem esse cara, um cara daqui jamais vai falar isso. Então ter essa visão das diferenças. Então, mais uma vez, depois a gente vai detalhar isso, mas uma visão qualitativa positivista e pós-positivista, a gente está falando que a gente precisa desenvolver construtos, categorias, conceitos para serem testados um dia. Mesmo que ninguém teste. Você vai lá no JP, em todo o artigo qualitativo tem um monte de proposição. Essas proposições, em tese, dentro de um viés positivista, virariam hipótese em um estudo futuro para ser testado quantitativamente, mesmo que ninguém nunca teste. Que é uma crítica, inclusive, a essa forma de entender a pesquisa. Beleza, você fica gerando um monte de construto para ser testado e que nunca é testado. Então ele perde o valor dentro dessa lógica. Mas se for numa lógica construtivista, não, eu só de ter feito, eu já entreguei um valor de entendimento daquele caso. E dentro dessa visão, essa forma de entender a pesquisa seria adequada para estágios iniciais da pesquisa em uma área, por isso é exploratório, ou então para dar uma nova releitura a um tópico já estudado. Ou seja, justamente por isso, porque depois você vai querer testar. Uma pesquisa qualitativa, interpretativa, mais construtivista, ela quer desenvolver a teoria. Ela quer fazer sentido daquela interação social. É uma oportunidade de aprender por si só. O pesquisador vai lá morar com o índio para ver como é que o índio se comporta, que horas que ele acorda, qual que é a visão dele, para aprender. Você quer conhecer profundamente aquilo. Então tem por isso a gente chama de exploratório, entendeu? Porque a gente está falando que isso funciona só quando a teoria está no início. Nesse caso, não. Aqui eu estou falando que eu posso entender profundamente aquele fenômeno em qualquer estágio, mesmo que aquela área seja extremamente desenvolvida. Por quê? Porque pode ter 2.000 papers sobre aquilo, mas se eu vou lá, com a minha história, com a minha bagagem, naquele momento histórico, naquela comunidade A e não na B, eu vou chegar em outro entendimento do que o pesquisador anterior que fez em outro lugar, tem outra história, etc, porque ele tem uma visão relativista do mundo, não realista. Bom, aí mais um complemento daquele. Aqui eu estou falando, eu preciso de, num extremo, muitos casos, aqui múltiplos, ali único. Então, mais uma vez, a gente tem essa
essa ideia do contexto ou não. O contexto é um fator muito importante nesse entendimento. Numa pesquisa extremamente positivista, na física, o contexto é irrelevante. Se eu fizer no Brasil um experimento, na Alemanha ou na Austrália, eu, o Léo ou o Mário, a gente vai chegar no mesmo resultado, porque a verdade é objetiva, é realista, e eu tenho um entendimento de que aquilo é válido em qualquer lugar. O contexto é irrelevante. Por exemplo, o que você define por contexto? Porque o pessoal lá na FED, na área de gestão de pessoas, tem uma linha sobre isso. E eles tentam operacionalizar o contexto para fazer estudos sãos, o que você chama de Contexto aqui a gente está falando do pesquisador, então a história dele, as visões dele, a gente está falando, sei lá, daquela empresa que tem uma determinada história, a gente está falando daquele momento histórico, se eu fizer hoje é diferente de fazer daqui a um ano, enfim, essas condições de contorno, entendeu? E aí a gente chega, esse texto aqui é um texto clássico da Eisenhardt que a gente usa aqui de base, nas aulas de metodologia, e eu queria trazer para vocês, porque isso aqui é legal, mais uma vez dentro dessa visão de que não existe uma coisa só. Isso aqui é tratado como uma bíblia para a gente, vai fazer estudo de caso na engenharia de produção, segue isso aqui. Beleza, e realmente, dentro de um paradigma, é a referência. Mas o que acontece? Qual é a história disso? A Eisenhardt escreveu um texto para a Academy of Management Review, que é o espaço de ensaios da Academy of Management, onde os grandes pesquisadores discutem grandes tópicos, etc., baseado na experiência deles, não é uma revista de pesquisa. Não, sim, é um ensaio, não é uma pesquisa empírica, uma revisão, etc. E aí ela escreveu um método para construir teoria em cima de estudo de caso múltiplo. E aí, mais uma vez, ela usa o termo Grounded Theory, que ela estaria fazendo Grounded Theory. Se você falar isso para um construtivista, ele vai se remoer. Porque para eles isso aqui tem nada de Grounded Theory. Grounded Theory para eles é assim, eu nunca li nada sobre o assunto, no extremo, né? Vou morar com um índio, vou ver o que está acontecendo, depois eu volto para a universidade, vou ler o que já foi escrito sobre aquilo para desenvolver novos conceitos. Eu parto do zero, eu nunca li sobre aquilo, eu vou construir do chão, do zero. A abordagem da Eisenhardt, ela chama de Grounded Theory para a nossa área dentro de um viés positivista, mas não, ela parte de uma literatura que já existe, entende a literatura, enxerga um gap, etc, etc, e por meio de múltiplos estudos de caso, ela vai comparar para achar construtos e conceitos comuns àqueles casos para construir teoria nova dentro de um viés positivista, teoria que vai ser testada depois. E ela escreveu esse procedimento. Por exemplo, um artigo dela que tem isso muda, gente, a gente vai discutir para frente, a forma como o artigo é estruturado. Então, dentro de uma lógica da Eisenhardt, eu estou comparando o caso, achando diferenças e semelhanças dentro de diferentes casos que eu escolhi por um motivo específico. Eu tenho uma série de tabelas, que ela vai comparando coisas diferentes de diferentes empresas. Não, mas a ideia não era... Não é isso que tem. Não, aqui ela está, por exemplo, listando as empresas que ela foi e diferentes variáveis que ela quer entender. Então, aí ela fala, a empresa 1 funciona assim, a empresa 2 funciona assim, e assim por diante. Ou seja, a forma de entender o artigo, a tese, é baseada em tabelas, inclusive tem um artigo que a gente vai mostrar no final, que sistematiza a forma de estruturar o texto, o artigo em diferentes tradições, que fala, olha, o pessoal da Eisenhardt, eles usam tabelas, aí eles usam uns artigos que eles chamam de ilustrativos centrais, para mostrar, esse artigo usou 3 tabelas, fez isso, a tabela não faz isso, a segunda isso. Um viés construtivista, não tem tabela, é narrativa. É narrativa. Eu vou narrar, eu vou entender o processo, eu vou entender o que aconteceu ao longo do tempo. A forma como isso é entendido é diferente. No final você chega em modelinhos, dentro dessa lógica da Eisenhardt, e olha aqui, você tem mais e menos, ou seja, ela chega no... Isso aqui é a entrega do texto dela, desse texto. Uma dada, né? O que ela chega com isso aqui? Isso aqui é um modelinho que alguém, teoricamente, um dia vai testar. Ela está falando que se isso aqui aumentar, isso aqui diminui. Se eu tiver mais A, eu tenho menos B. Se eu tiver uma empresa assim, a performance é X. Se eu tiver uma empresa assim, a performance é Y. Ou seja, a entrega do texto é um modelo para ser testado depois. Então ela está dentro de um paradigma positivista e pós-positivista. Aí esse cara respondeu
lá na Academy of Management Review. Ela fala dessa ideia de buscar construtos. Esse cara fala, não, melhores histórias, não melhores construtos. Para gerar melhor teoria, e ele vai responder a Eisenhardt. E ele fala, não, eu preciso de um caso profundo, que eu vou entender o contexto, que eu vou entender as relações, etc, etc, etc. O processo como a coisa aconteceu. Ele foi lá e respondeu a Eisenhardt, dentro daquele viés do lado de lá. Ele, por exemplo, aqui é um exemplo de um texto desse tipo, é narrativa. O cara vai narrando o que aconteceu, depois o que aconteceu. A estrutura do texto é diferente. No final, a entrega não é um modelinho, mexe em A, gera B. Olha só, ele está descrevendo um processo. Ao longo do tempo, como é que a coisa foi acontecendo? O que aconteceu, por quê, ele vai narrando. Esse aqui é um exemplo de texto desse viés que ele estava tentando escrever. Um caso profundo, narrativa, não comparação com construto, mas história. O importante é o construto, no outro o importante é a história. Por exemplo, uma questão. Nesse texto exclusivo, essa é uma dúvida que eu tenho. Porque quando ele faz essa pesquisa, ele pega o caso no que ele tem um grande impacto e fala, esse caso especial por fatores, etc. Não dá para fazer esse método em qualquer caso, Sim. você não acha? Sim. O problema passa a ser o quão interessante é o episódio que você está O Eggers, lá da NIU, ele foi orientado no Nicholas. O Nicholas tem um artigo que eu vou mostrar aqui também, lá ele é de Wharton, e ele fala lá os melhores casos persuasivos. E ele fala nesse artigo, para quem quiser, e o Eggers falava pra gente. O Eggers escreveu um artigo que ele tinha muito dado sobre a IBM, sobre a transição tecnológica da IBM nos últimos 40 anos. Muito dado, conhecia os presidentes, vice-presidentes, 1000 entrevistas, dados, acesso a documento. E aí o Eggers falou que ficava conversando com o Nicholas assim, o que eu vou fazer com isso? Qual que é a pergunta teórica que eu vou responder? Qual que é a teoria que eu vou transformar? E o Nicholas, e ele escreve nesse texto, ele fala assim, if you have a talking pig, let the pig talk. Assim, você tem 40 anos de data IBM, só descreve. Por si só, você está dando uma contribuição. Entendeu? É o caso da Nokia. Esse cara tem um monte de coisa sobre a Nokia, entender o processo todo de transformação da Nokia, etc, etc. Beleza, depois isso vai ser ligado a... Você pode ter desdobramentos teóricos disso, mas por si só, já é uma contribuição. Mas cuidado, não é qualquer narrativa que é não positivista. Não, sim. E mais um ponto. Nesse exclusivo, ele tem uma voz conceitual. Ele fala, eu estou propondo o conceito de atenção distribuída, estou mostrando a relação entre medo, atenção e desempenho. Sim, mas não é um conceito que ele está achando construtos comuns para generalizar. É um conceito que ele aprendeu com esse caso, entendeu? Não é uma questão de comparei e achei um padrão. Porque não é só a narrativa. Tem que ter desdobramento conceitual. Não, sim, claro. Senão não seria um artigo de pesquisa, mas eu digo assim, o entendimento desse desdobramento é diferente. Assim. Bom, aí a Eisenhardt respondeu de novo o rapaz lá. Falou, olha, não é um ou outro. Melhores histórias e melhores construtos. E fez uma discussão sobre rigor, a lógica comparativa. E aí eles ficam batendo boca. É uma coisa meio, como eu disse, envolve ideologia, visão de mundo. Não tem certo e errado. Então, o resumo disso para Eisenhardt, a gente está falando de um viés mais positivista que menos positivista. Para ela, a gente está falando que depende de uma metodologia rigorosa, lembra da física. Você vai descrever lá que eu peguei uma bolinha de 10 gramas, joguei a tantos metros. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque eu tenho o princípio da replicabilidade da pesquisa. Se qualquer outro ler aquele protocolo e fizer igual, vai chegar nos mesmos resultados. E o objetivo central é desenvolver uma teoria testável, proposições com hipóteses que alguém vai testar um dia. Esse é o objetivo. Para esse pessoal, a história tem valor em si, que vai gerar novos conceitos que depois vão ser desenvolvidos de outras formas. E que aqui a história tem mais valor do que aspectos comparativos de construtos variáveis encontrados, modelos, etc, etc, etc.
Tá? Eu não tenho uma... Na verdade, o modelo Eisenhardt ela é uma adaptação do modelo quantitativo de pesquisa para o qualitativo. Tanto é que a gente fala que a proposição é uma hipótese qualitativa, é meio que uma gambiarra, entre aspas, para transformar uma pesquisa qualitativa, deixá-la com os mesmos princípios qualitativos. Bom, então essa é a primeira parte. Essa parte mais abstrata que eu trouxe, mas que ela é muito importante para a gente entender a base filosófica da pesquisa, os principais conceitos. Quando a gente lê alguma coisa, a gente tem uma caixa de ferramenta para poder saber do que está acontecendo e do que se trata. Tá? Sobre isso, sobre essa parte, alguma questão? Tá. E aí agora a gente vai para a anatomia da pesquisa da máquina conceitual. Eu desenvolvi um framework com blocos, que são bem práticos, assim, para a gente entender, planejar e executar a nossa pesquisa qualitativa. Lembrando que aqui a gente fala de pesquisa qualitativa. E que eu queria mostrar para vocês, mais uma vez, no curso dela a gente entra, cada bloco, a gente entra no detalhe até operacional, de escrever a pergunta, de codificar o texto, de entender os diferentes tipos de abordagem para cada bloco. Aqui eu vou tentar trazer o geral para depois as pessoas poderem aprofundar, etc. Isso eu achei bem interessante. E essa é a anatomia de pesquisa dela. A gente vai entrar em cada um. Mas é assim. A gente tem um domínio substantivo, que é o tópico de pesquisa. Qual que é seu interesse? Qual que é o fenômeno, sei lá, coisa que você quer, sei lá, gestão de portfólio de inovação de radical. É o meu caso, é o meu domínio substantivo, é o meu objeto de pesquisa. A partir daí, lendo o que existe por aí de literatura, etc., mapeando o que existe sobre esse tópico, eu vou encontrar um gap e com quem eu consigo conversar. Ou seja, o que não foi respondido ainda, o que ainda não há consenso sobre gestão de portfólio de inovação radical, que é o meu tópico de interesse. Lendo o que há no estado da arte, eu vou tentar achar esse gap e esse diálogo. E aí, aqui, por exemplo, nessa aula, ela explica inclusive os diferentes tipos de revisão de literatura, uma revisão estruturada por autor, uma revisão estruturada por tempo, uma revisão de um jeito ou de outro. Aqui a gente vai ter uma diferença imensa, a gente vai trabalhar no final, se eu estou falando de uma pesquisa indutiva ou dedutiva. A estruturação, a forma, ou se eu estou falando de um viés mais positivista ou menos positivista, a forma como a estrutura a revisão de literatura não é dada. Não é que a gente chega e faz uma revisão, a sua revisão tem que ser igual a dela, a estrutura. Depende em qual viés você está, qual o objetivo, qual o gap você quer responder, qual o paradigma de pesquisa que está envolvido nisso. A partir daí você tem um domínio conceitual, que é teoria. Quais os construtos você tira dessa literatura, do estado da arte? Quais as teorias estão por trás desse problema? Então, no meu caso lá, que eu estava estudando gestão de portfólio de inovação radical, eu vi que tem teorias por trás que estão relacionadas à vida organizacional, dynamic capabilities, disrupção tecnológica. Essas teorias estão por trás. Quais os construtos teóricos que você consegue tirar dessa literatura? E aí é onde você faz o tal do framework conceitual. O framework conceitual, ele é a partir de um objeto de pesquisa, literatura, quais são, o what, how e o why, que a gente vai falar o que é. E a gente chega num framework conceitual. A partir daí a gente vai entender, beleza, mas qual que é o papel da teoria nesse framework conceitual? E a gente vai entender, é uma teoria de variância, uma teoria de processo, é data-driven ou theory-driven? Data-driven é dedutivo, theory-driven, não, mentira. Theory-driven é dedutivo, data-driven é indutivo. O que a gente escreve? Esse é um estudo indutivo exploratório, porque um é movido pelos dados, outro pela teoria. Então, qual que é a relação teórica para responder a esse problema? Para daí a gente pensar qual que é a melhor metodologia, o melhor método dentro do domínio metodológico para responder a isso. E, geralmente as pessoas tratam essas coisas isoladas. Então, o problema aqui, a revisão de literatura teoricamente é igual para qualquer um, que muita gente ignora isso, mas o framework que independe disso não tem a ligação disso com isso, ou seja, eu vou fazer estudo de caso por quê? Porque, sei lá, porque eu tenho caso. Não, mas tem a ver, tá ligado? A partir daí eu estudar
qual a melhor forma de coletar o dado, de analisar o dado, quantificar o dado, que é isso aqui, e muita gente acha que metodologia é só essa caixinha, para ver depois a contribuição. Qual que é a contribuição teórica desse estudo? O link entre tudo isso vai me dar a contribuição. E aí também a gente vai tratar, e ela trata muito, quais os tipos de contribuição. Eu estou estendendo teoria, eu estou construindo teoria, eu estou testando teoria, eu estou dando uma contribuição para a prática. Qual que é a contribuição? O link disso tudo vai... Você também tem... Então você tem diferentes tipos de metodologia, diferentes tipos de contribuição, diferentes tipos de papel da teoria, diferentes tipos de estrutura da revisão da literatura. E aí, por isso é importante entender quais são esses tipos e como é o link mais adequado entre eles. Porque as coisas não podem ser entendidas isoladamente, assim, é um sistema de pesquisa. Então, vamos lá, domínio substantivo, a gente falou, o que está te interessando? É o início, assim. Qual que é o tema que você quer estudar? Função e inovação radical? Gestão de portfólio de inovação radical? Você quer estudar gestão de incerteza em ecossistemas? Qual que é esse objeto? Aí o domínio conceitual, qual as perspectivas teóricas que estão te guiando? O que a literatura dessa área usa de teoria básica? Ela usa economia evolucionária, ambidestria, capacitação dinâmica, sei lá, disrupção, RBV. Outra coisa, essa escolha teórica não é uma... Você pode ter uma parte do pesquisador escolher qual a lente que ele vai colocar, mas tem também uma parte quais as teorias daquele que estudam aquele objeto são geralmente utilizadas. Você não pode simplesmente... eu quero usar RBV aqui porque eu gosto mais de RBV por si só. Então, o que está por trás de teoria, construtos, variáveis, conceitos, etc. Para daí, você chegar na metodologia, que é as técnicas para coletar, analisar, quantificar dado. Então, isso tem um link para ter os resultados da pesquisa. Bom, aqui, por exemplo, eu trouxe 2 exemplos para a gente ver isso. Bom, esse artigo da Gina O'Connor aqui, por exemplo, olha o título dele. Major Innovation as a Dynamic Capabilities, a Systems Approach. O que a gente, aí que tá, a gente está aqui hoje para tentar ter uma caixa de ferramentas para interpretar isso. Então, qual que é o domínio substantivo dela? Major Innovation. Ela quer entender como funciona a Major Innovation. É o objeto dela. Só que o domínio conceitual dela, quais as teorias que ela está usando, os construtos e as tradições teóricas que ela está usando para para entender esse objeto, são Dynamic Capabilities e teoria de sistemas. Ou seja, a gente consegue entender como as coisas têm relação e o que é o quê. Por que ela usou Dynamic Capabilities? Por que ela usou teoria de sistema? Por que ela está falando disso? Ela se interessa por isso. Isso aqui tem uma ligação teórica forte com isso, é uma teoria que ela vai usar. E ela vai usar essa aqui também porque ela acha que ajuda a responder o problema. Esse é outro aqui, por exemplo. Qual que é o domínio substantivo dele? Estratégia de produto. Ele quer entender quais as diferentes estratégias de produto. E, para isso, e aí ele viu na literatura o gap que ele quer tratar, e aí ele entendeu que as teorias têm uma ligação teórica que ele pode usar construtos e formas de ver esse problema da perspectiva evolucionária, de economia evolucionária, ecologia, etc. Uma dúvida sobre o uso que você falou na lei. Essas teorias, Dynamic Capability, são todas muito positivistas. Sim, a gente até mostrou que a grande parte das teorias de gestão, custo de transação, ecologia, etc., foram forjadas em tradições positivistas. E aí, como eu faço essa tradução para não positivista? Pois aí, por exemplo, se eu não sei te responder, eu não sei nem se pode. Eu não sei, porque o construtivista raiz, a princípio, assim, idealmente, ele tem teoria que ele vai usar. Ele vai ver o fenômeno para depois teorizar em cima, assim, no extremo ideal. Inclusive, é uma crítica, ele não pode analisar o fenômeno tendo escolhido uma teoria para analisar esse fenômeno, entendeu? Mas aí é uma teoria para cada fenômeno? Não, aí depois ele vai fazer os links teóricos com as teorias existentes, eventualmente criar uma nova, novos conceitos. Tem um videozinho que eu estava vendo para ver isso aqui é diferente de dedutivo e indutivo. Dedutivo você vai, teoria, hipótese, teste.
O indutivo você vai fenômeno, teoria, proposição de novos conceitos, novas críticas, etc. Por exemplo, esse texto que você citou de 2016 do Branco, no processo que ele explica de codificação, ele fala, nós fomos a campo, mas a gente tinha uma visão acerca da teoria existente. Sim, porque ele não está no extremo. Se você falar isso para um antropólogo, ele não vai entender isso como construtivismo. Não existe. Se é subjetivo, a pessoa tem a teoria na cabeça. Sim, aí tem toda uma discussão em cima disso. No nosso campo, por mais que o pessoal, no campo de gestão, por mais que o pessoal esteja mais para lá, tem uma pegada mais, assim, o cara não vai... Mesmo na antropologia. O cara, ele tem pela história dele, mas ele talvez não tenha aprofundado as teorias para aquele fenômeno especificamente. Obviamente ele vai fazer os links do que ele está vendo com o que ele conhece, né? Com o que ele já estudou. Aquele passo a passo lá da anatomia, chamado passo a passo, ele por si só já não carrega o viés mais positivista de você ter que enquadrar isso no referencial teórico, no framework. Eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que sim. Porque se você vai no extremo, aí parte do esforço que você pode ir a campo e as coisas... A própria ideia de ter um framework conceitual, eu acho que já leva mais já tem um viés. De fato, se você está partindo... Que eu estou coletando construtos para que comparar com existem. uma coisa. Exato. Bom, então, essa primeira parte. Pensando no bloco 2... Mas aquele quadrinho é bem estruturado. No curso a gente vai, cada aula é um bloco, aí ela explica os diferentes tipos em cada bloco, faz como fazer, e a gente vai fazendo para a nossa pesquisa cada um. Bem hands-on, assim. Ajudar a entender mesmo. Não vou entrar no detalhe, como eu disse, operacional de como fazer uma revisão de literatura, um framework, mas só passar algumas questões gerais. Uma coisa que ela falava muito a revisão de literatura, ela tem que te orientar a entender essas teorias que estão por trás, os principais conceitos e construtos, direcionar qual design de pesquisa, de método de pesquisa. Design de pesquisa é aquilo ali, tudo, assim. Como é que vai ser o encaixe das diferentes partes da pesquisa. Gerar questões, assim, qual que é a questão, formular a questão aí, ela gasta um tempo explicando como escolher as palavras para a questão de pesquisa, etc. Para um viés mais indutivo, a revisão de literatura vai continuando enquanto você está coletando dado, assim, porque você vai vendo coisas novas que você viu no campo, aí você tem que entender melhor o que já existe sobre aquilo. Uma pesquisa puramente dedutiva, que eu sou baseado em teoria, eu vou lá, reviso a literatura existente, gero hipóteses, testo a hipótese e concluo. As fases são muito mais definidas. Numa lógica mais qualitativa e indutiva, a revisão de literatura vai continuando, porque você vai tendo novas questões que vão surgindo. E aí a importância de sugerir o gap, assim, qual que é o que não foi respondido, onde não há consenso. E ela dá dicas, né? A revisão de literatura não é uma sequência de citações, você pode ter centrado em conceitos, centrado em autor. Por exemplo, uma das atividades é a gente montar tabelas para a nossa revisão, como você extrai, a tabela tem que ter inteligência, ela não é uma lista. Assim, como você agrupou, você achou, você agrupou por conceito, por autor, por tempo, isso vai depender do que você quer entender e de como a literatura está entendida. Quais os padrões, quais as consolidações você pode fazer. A revisão de literatura tem que ter, mais uma vez, inteligência. Ela tem que ter não é só mostrar o que existe, como você mostra é muito importante. Aquilo que ele falar, eu vou até escolher como escrever. E mais uma vez, até o primeira pessoa ou não. Agora você botou aí como escolher? Quando eu uso presente e quando eu uso passado? Bom, esse aqui eu não... Entendeu aí? Esse aqui, assim, pelo que eu lembro, o presente está mais ligado às pesquisas mais construtivistas. Assim. Eu estou lá, eu faço, etc, etc. E o outro, aconteceu isso, eu fiz
preciso. Você está tratando da literatura, certo? Então você pode falar, o Newton em 1620 fez, sei lá, Newton considerou, então o Newton, 1620, considera. Eu não vou somente responder, eu tenho que lembrar o que a gente discutiu sobre isso. O que eu vi é que quando você fala de trabalhos empíricos, dados empíricos, fulano achou isso, fulano testou isso, né? Tudo passado. Porque ele fez um experimento em 2002, pode ser. Pode ser. Presente quando é construção conceitual. O presente, sei lá, a teoria tal diz. Pode ser, vou olhar isso. Bom, vou passar, mas. As formas como aquela discutiu assim, o que você pode identificar na literatura que te ajuda a justificar o seu estudo, entendeu? Você pode contribuir em cima puramente da revisão de literatura, por isso que existe artigo de revisão de literatura. Então você pode contribuir fazendo uma esquematização da literatura, identificando os grupos, aí a gente usa, por exemplo, as bibliometrias da vida, enfim. E principalmente, porque é a principal função, que é o que é deficiente. O que falta para a literatura hoje? Onde há discordância? E isso pode, inclusive, estar relacionado ao método. O pessoal trata desse estudo que eu quero tratar, desse tópico que eu quero tratar, mas por métodos inadequados, métodos muito simplórios, etc, etc. Então, tem diferentes formas de justificar por que vale a pena estudar aquilo ainda. E aí, continuando nessa linha, ela dá dicas de como construir diagramas e estruturas da revisão de literatura. Então, a ideia da revisão de literatura tem que ser esquematizar o que existe de conhecimento. De alguma forma, tem que ter inteligência por trás daquilo. E aí uma coisa que a gente tem que ter em mente ao ler, é um tópico maduro, há muita coisa escrita, é um tópico emergente, há pouca coisa escrita e você tem diferentes contribuições dependendo de cada status. E se é um tópico maduro, você pode sistematizar aquela confusão toda que existe, muita coisa, muito artigo, muitas visões, muitos resultados. Então é muito comum na revisão de literatura falar, olha, a gente tem 20 anos de estudos empíricos sobre tal assunto, de todo tipo, mas ainda falta alguém que pegue esses estudos empíricos todos e organize quais são as principais variáveis dependentes, variáveis independentes, principais métodos, quando a gente está em um tópico maduro. Num tópico emergente, isso aqui é importante, um estudo indutivo, a revisão de literatura é menor do que um estudo dedutivo, ele é data-driven. Assim, tem pouca coisa dentro dessa visão positivista, estou no estágio inicial daquela pesquisa. Então eu tenho uma revisão pequena, tem pouca gente que fala daquilo e eu vou fazer o ground-up theory, eu vou construir teoria em cima desse pouco que existe, olhando um fenômeno na realidade. Isso aqui também é importante, principalmente para a nossa área. Pegar literatura de outros tópicos relacionados, assim, inclusive teorias. Fazer essa junção entre diferentes discussões e ver se tem conceitos, construtos e visões em outros tópicos próximos que podem ser emprestados para analisar esse fenômeno que você está querendo tratar. E aí tem as diferenças, inclusive, de como a estrutura de uma tese e de um artigo, são coisas diferentes. Assim. Eu vou mostrar no final umas estruturas de tese para a gente ver como é que eles fizeram. E aí a gente vai para o domínio conceitual. E aí o domínio conceitual é o tal, ele pode chegar num framework que é um diagrama, uma coisa assim, mas pode não. Aí cabe a gente a definir, por exemplo, aquele journal. Geralmente, como é que ele trabalha? Ele tem journals mais da nossa área, sempre tem um framework conceitual desenhado, um modelinho. Um journal, sei lá, os journals de management nem todos têm. Então, entender para aquele journal, para aquela área, para aquele mundo, como eles organizam o framework. Mas o domínio conceitual exige, mesmo que seja descrito,
os itens, os principais conceitos, os principais construtos daquela literatura, como você deu sentido à literatura. Você leu aquele tanto de coisa, organizou, deu inteligência, como você deu sentido para isso. E a relação entre eles. A relação entre esses conceitos. Não é jogar coisa, eu tenho o conceito A, o conceito B, mas beleza. Imagina um desenho, um diagrama. Como que uma coisa se relaciona com a outra? E aí, aqui a gente está falando de teoria, de abstração. A gente não está falando do objeto em si, necessariamente, mas dos conceitos que cercam a pesquisa naquela área. E aí a gente está falando de 3 perguntas. O what, que é, primeiro, identificar quais as variáveis, construtos e conceitos que estão envolvidos na explicação daquele fenômeno. E aí, entender se tudo que é relevante para entender aquele fenômeno, aquele objeto, está incluído. Alguns eu tenho que excluir, porque você vai ter que fazer escolhas. A pesquisa pressupõe escolhas. Quais desses construtos, variáveis, conceitos não vão ser demais, eu não vou conseguir medir, para o meu estudo, para esse estudo nesse momento não é importante, etc. Então, o primeiro passo, inclusive esses slides não estão aqui, mas é uma construção assim, ela fala assim, pensando num desenho, num diagrama, é como se o what, você vai definir as caixinhas do diagrama. Quais as variáveis, conceitos, construtos você quer considerar. E esses 2 critérios são importantes. E aí depois tem o how. Como eles são relacionados? É como se o how fosse as setinhas. Então, o what você definiu as caixinhas, quais os conceitos, quais os construtos, etc. O how é comum. Quando você faz isso, você não está de novo positivista? Isso. Mas aqui a gente já está no nosso viés aqui, positivista, pós-positivista. A gente estava falando aqui desse mundo. Então, ela até mostra. Aí tem o segundo slide, as setinhas estão lá. E aí tem o último, que é o why, que é o complemento, é o sentido daquilo, em que contexto maior aquilo está inserido, qual a relação de causa e efeito, de dependência, de dinamismo, aquilo é uma coisa recursiva, não recursiva, dá um sentido os construtos que você listou, como eles são relacionados e o todo, como aquilo existe. Assim. E aí, por exemplo, esse editorial aqui da Glória Barza, que é a editora-chefe do JPIM, ela explica bem assim, a importância do framework teórico, conceitual. E ela fala que, por exemplo, para esse journal, que é bastante positivista pela área, a importância de ter no final da revisão um framework. E aí, olha uma observação que ela fez, por exemplo, aqui que a gente falou de relação com a teoria. O domínio conceitual está falando de teoria. Ela fala, olha, é muito importante colocar o estudo, aquele objeto que você está tratando, dentro de um framework teórico. Eu estou pegando elementos de Resource-Based View, Absorptive Capacity, Ambidextrity, e aí, em cima disso, identificar como isso ainda não respondeu algum problema. E ela diz que a falha em ligar o estudo com alguma teoria relevante, ligar esses conceitos, esses construtos, é um dos principais problemas que eles encontram. Então, você tem que tratar da teoria, não é só uma aplicação de um método numa empresa, etc., que você não tem esse compromisso de fazer os links teóricos. Tem uns exemplos aleatórios de frameworks, mas, enfim, tem zilhões, mas como ele escolheu os conceitos principais, provavelmente tem as teorias por trás, o que de discussão há em cada coisa dessa, e estabeleceu as relações e o sentido. Aqui uma outra forma, organizou, aqui ele está falando de Dynamic Capabilities, então ele organizou os principais construtos de Dynamic Capabilities, organizou em níveis, ou seja, ele sistematizou a literatura de Dynamic Capabilities em uma casa. E aí ele explica por que tem a casa, porque aí tem um contexto em cima que chove, enfim. É uma sistematização dos principais conceitos teóricos e construtos que ele foi fazendo na sua revisão de literatura. A gente vai para o quarto bloco. Por exemplo, pode continuar. Você fez a revisão,
é a sua teorização sobre o problema. Aí, nessa revisão, você cita os construtos que aparecem no modelo conceitual. É isso? Assim, ela fala assim, a literatura você foi lá e você organizou tudo de alguma forma. Vou organizar por autor, por tema. Aí você vai achar padrões, achar os principais construtos e conceitos, e aí depois você vai organizar aquilo de uma forma qualquer e explicar essas relações, what, how e why. Quais são, por que são esses, por que você não escolheu todos ou escolheu todos, qual a relação entre eles e o sentido todo, assim, quais são as relações causais ou não, etc. Bom, e aí você tem, beleza, você fez você analisou esse domínio conceitual, aí a gente precisa entender qual que é o papel dessa teoria, da teorização que você está fazendo na pesquisa. E aí a gente tem que entender, mais uma vez, a gente está aqui para fazer o termo da moda, empoderar para poder entender o que a gente vai encontrar por aí. E a gente está falando de data-driven, theory-driven e mixed approach. Aí quando você ouve isso, você vê isso alguém falando num artigo, o que isso quer dizer? Assim, em que contexto isso se insere? Então, primeiro, o indutivo, que é o data-driven. Por que é data-driven? É dirigido por dados, dentro dessa lógica que a gente entendeu. Eu olho o fenômeno, eu entro na empresa, vejo o que acontece, e aqui tá, gente, a gente está falando de positivismo, tá? Olha só, para gerar hipótese. Eu olho o que acontece e gero uma hipótese. Vocês já viram milhões de artigos que no final, ele fala, faz tudo de caso, no final são proposições. Ou seja, ele olhou os dados e tirou proposições para serem testadas depois. Isso é um estudo indutivo. Dedutivo é a ciência clássica. Eu olho a literatura, observo os artigos, principalmente os quantitativos. Eu olho a literatura. Na seção de revisão de literatura, ele já gera hipóteses, H1, H2, etc, etc. Vai para os dados, testa, faz as análises dos dados para rejeitar ou aceitar aquelas hipóteses e analisa esses resultados. Então eu tenho duas. E dentro de uma lógica positivista, esse precede esse. Assim, eu gero hipóteses para depois testar. Então por isso a gente precisa entender esse contexto anterior. Isso acho que é uma coisa. Eu posso ser qualitativo e indutivo. Que, por exemplo, a análise de cluster pode ser indutiva. Sim. E joga tudo lá. Mas eu só consigo ser indutivo do jeito que você fala, depende de que dado eu consigo levantar e quanto dado. Sim. Como é dirigido por dados, você tem que ter muito dado, acesso, como aqui você está tentando entender aspectos, inclusive de contornos, enfim, depende do acesso. Então, por exemplo, esse texto aí que você passou, né? É um texto de epidemiologia. A epidemiologia dá para fazer isso. E ele é claramente, ele fala mesmo, olha, positivista, pós-positivista. E aí que tá, aquela outra coisa, a gente ouve também, o fulano é um pesquisador qualitativo, quantitativo. Beleza, as pessoas têm mais afinidade com determinado método e tal, mas o método não é uma função da pessoa, é uma função da pesquisa. Se uma pesquisa dentro de uma tradição, dentro de um determinado problema, pega um método quantitativo, aquela pesquisa tem que ser quantitativa, não é? A pesquisa não é, o método não é dado porque eu, enfim, pelo menos em tese, né? Porque eu só sei fazer qualitativo, só sei quantitativo. Se você for positivo. Isso. Toda essa. Assim como você pode ter as teses que a gente faz aqui, e eu vou mostrar lá no final, eles estão aqui no meio, assim, porque geralmente as pessoas geram proposições depois da revisão da literatura e vão no campo e meio que testam essas proposições e no final chegam, rejeitei e aceitei. Então, o formato de tese aqui do PRO, por exemplo, ele é meio do caminho aqui, assim. É uma lógica de gerar proposição e no campo, mesmo que qualitativo, e analisar se foi rejeitado. Não é rejeitado porque é proposição, é hipótese, mas se faz sentido ou não. E isso é importante para a gente entender, inclusive, a estruturação. Aqui, como eu tenho pouca teoria e eu estou mais interessado em tirar coisa dos dados, a revisão de literatura é menor, tem menos coisa, eu vou chegar num modelo conceitual para, enfim, depois desenvolver. Aqui, a minha revisão de literatura é maior, ela envolve elaborar hipóteses, o fechamento da revisão de literatura tem que elaborar hipóteses. E aqui a gente começa a ver como é o entendimento dos tipos de pesquisa que influencia a escrita do texto de fato. A escrita ali tem uma nota, uma chamada nota de rodapé.
colei do texto. Tirar um print, né? Isso aqui é um textinho, tá tudo na referência, depois eu vou mandar para vocês, que é um glossário de termos de pesquisa, assim. Tem um monte de lá. O que é epistemologia, o que é indutivo, o que é várias coisas, dentro de uma tradição pós-positivista. Aí, exemplo. Esse aqui é um artigo do Eggers, indutivo, mas num mundo bem positivista, que é, por exemplo, da gestão americana. Aqui, enfim. O que ele fez? É o caso acho que são da IBM. Ele tinha muito acesso, ele conta inclusive que ele teve acesso, sei lá, ele estava jantando com não sei quem um dia, descobriu que o cara era esse, vice-presidente da IBM, pegou o contato do cara, ficou um dia na casa dele lá conversando, batendo papo, ele falou, chega aqui, toma os papéis, ele ficou lá na biblioteca do cara xerocando o documento antigo da IBM, depois foi conversar com mais gente, ele tinha um monte de dados. O que eu vou fazer com isso? Pô, é a IBM. Jogar na Talking Pig, vai ter tipo. Aí ele achou um jeito de falar, não, tem uma discussão que dá para tratar com isso, aí achou e tal, revisou. E aí a entrega do texto dele é um framework e proposições. Você vai ver que é um padrão. Os nossos textos também, JPIN, não é o único que vale, mas é um padrão que vem se consolidando. Então, a partir dos dados, ele gerou um framework, que é a organização dos dados que ele tinha da IBM, e gerou proposições. E o texto acaba com as proposições que, em tese, um dia alguém pode testar, dentro de uma viés positivista. E aí a gente entende por que esse texto termina com proposição. Aí aqui o outro texto dele, esse aqui é de portfólio lá, ele tinha uma discussão lá de o quanto os produtos que eu já desenvolvi no passado influenciam o sucesso dos produtos que eu vou desenvolver, enfim. E aí tem um monte de literatura, ele faz a revisão da literatura, elabora hipóteses, e aí os resultados de um texto, eu estava relendo um desses guides for authors de um jornal desse, inclusive por isso a gente está tendo essa aula assim, lá fala, se o seu estudo é mais indutivo, a gente recomenda uma estrutura de artigo assim, se o seu é mais dedutivo, a gente recomenda a estrutura de artigo assim, se você não está entendendo o que eles estão falando, fica mais complicado. Então, numa lógica dessa, ele elabora hipóteses depois da revisão e vai testar, e a parte estatística, o p-value, EMA, 0,1, 0,2, sei lá, e aí vai analisar os resultados. Então, a lógica de como a teoria exerce um papel no seu trabalho influencia tudo que você está fazendo, inclusive a estrutura do texto. Ele tem uma sistematização, por exemplo, e mais uma vez a razão da gente precisar entender esses conceitos. Uma vez eu estava conversando com alguém, ele falou, esse journal, acho que isso que você está querendo fazer não é muito aderente, porque para fazer uma revisão para lá, eles vão querer uma coisa mais theory building. Eu falei, o que é isso? Como assim? Então, são termos que o pessoal vai usar muito. Então, você tem indutivo, uma forma de entender uma pesquisa indutiva igual a teoria, que eu vou construir teoria. Que é um texto lá da Interhart, Building Theory, blá blá blá, estudo de caso. Theory Driven, que é o dedutivo. Olha como o modelo Eisenhower está aqui no meio, porque ele também quer achar padrões. Ele está aqui, e aí eu posso construir teoria e posso testar a teoria. E assim por diante. Esses aqui eu não sei exatamente isso. Mas, basicamente, são termos que vocês vão encontrar que são vieses de pesquisa que têm objetivos diferentes. São tipos de pesquisa diferentes. E aí, a gente tem uma outra discussão sobre tipos de teoria que está muito na moda, muito mesmo, e assim, é importante a gente saber do que se trata, que é Process Theory e Variance Theory. O que é uma teoria de processo e uma teoria de variância? Assim, qual que é a lógica? Quando você estiver lá, você está lembrando que a gente está no bloco 4 lá, qual que é o papel e a natureza da teoria no meu estudo? E a gente tem que entender, a minha teoria de processo, a minha teoria de variância. O que é isso? E isso tem a ver com aquela discussão que a gente teve antes. Uma teoria de variância é que eu estou relacionando assim, causalidade. Eu tenho construtos, eu quero a influência de uma coisa em outra. Se eu mexo em A, o B aumenta.
Se eu tenho um comitê formado por autogestores, no comitê de inovação, eu vou ter mais projetos de inovação radical, sei lá. Ou seja, eu tenho variáveis, construtos e eles têm uma relação de causa e efeito, de dependência de variáveis, etc. De processo, não é essa relação, eu estou entendendo o andamento de alguma coisa, os eventos, os acontecimentos, os papéis, etc. Aqui, por exemplo, uma teoria de variância para strategic change e uma de processo. Aqui eu estou entendendo como o ambiente, a liderança, o processo de decisão e a performance afetam a extensão da mudança estratégica. Ou seja, eu tenho uma variável dependente. Outra coisa importante a gente saber, uma vez escrevendo com o Eggers lá, ele falou, acho que você pode fazer, a gente está fazendo uma revisão, e aí a gente tinha que separar em 2 níveis de análise. Um é o nível micro e macro. Micro é processo, enfim, pessoas, decisões bem no nível assim da organização. Macro, eu estou falando da organização enquanto indivíduo, assim, o aprendizado organizacional, capabilities da empresa, etc. Ele falou assim, faz um corte assim, grosseiro, pega todos os estudos que a variável dependente for o produto, desempenho produto, desempenho e inovação de produto, você considera micro. Todos que forem desempenho da firma é macro, para eu poder limpar e separar os textos. Ou seja, também é um termo interessante. Qual que é a variável dependente e as variáveis independentes? A gente está falando de... E é muito comum, né? O pessoal vai lá, testa e tenta achar relações entre eles. A gente está falando de eventos, atividades, escolhas. O Júlio tem mais experiência com pesquisa de processo. Se você contar um pouquinho o exemplo da sua dissertação, que é pesquisa de processo. Isso é até um dilema na época que eu fiz a dissertação, porque tinha toda essa visão de comparar variáveis e tal, e aí eu tinha acompanhado muito próximo assim, um caso que, enfim, depois a gente foi ver que tinha algum fit aí com uma discussão recente de literatura, que era a discussão de inovação enquanto função e por aí vai. E aí a gente achou razoável fazer um estudo longitudinal, que era uma análise em profundidade desse caso, para tentar tirar algum insight aí para essa literatura. Então o caminho foi bem ao contrário do que eu fiz na época.